E essas notícias todas sobre a China nos levam agora a um dos pontos mais estratégicos do hemisfério ocidental, o Canal do Panamá. A presença chinesa nos arredores da passagem tornou-se uma preocupação crescente para os Estados Unidos. No centro da disputa estão os portos de Balboa e Cristobal, localizados nas duas extremidades do canal e operados durante décadas pela Panama Ports Company, subsidiária da C.K. Hudson, de Hong Kong. Em janeiro deste ano, a Suprema Corte do Panamá declarou inconstitucional a concessão que permitia à empresa operar os dois portos. E para entender por que uma disputa envolvendo dois portos provoca tanta preocupação em Washington e tanta reação de Pequim, precisamos voltar mais de um século. Em 15 de agosto de 1914, era inaugurado oficialmente o Canal do Panamá. E essa história ajuda a explicar por que aquela pequena faixa de território continua sendo tão importante para o equilíbrio de poder no mundo. A narração é de Adalberto Piotto. Em 15 de agosto de 1914, o navio Ancon atravessava oficialmente o Canal do Panamá. Era a inauguração de uma das maiores obras de engenharia já realizadas pelo homem e o início de uma transformação profunda no comércio internacional, na estratégia militar e na posição dos Estados Unidos no mundo. A ideia de ligar o Atlântico ao Pacífico naquela região era antiga. No século XIX, uma tentativa francesa liderada por Ferdinand de Lesseps, responsável pela construção do Canal de Suez, terminou em desastre. Dificuldades técnicas, corrupção e, sobretudo, doenças tropicais como febre amarela e malária mataram milhares de trabalhadores e levaram o projeto à falência. No início do século XX, os Estados Unidos decidiram assumir o desafio. Para o presidente americano Theodore Roosevelt, o canal não era apenas uma oportunidade comercial, era uma questão estratégica. Os Estados Unidos tinham costas nos dois oceanos, mas deslocar navios de um para o outro exigia contornar toda a América do Sul. A Guerra Hispano-Americana de 1898 havia deixado isso claro para a Marinha Americana. Havia, porém, um obstáculo político. O Panamá ainda pertencia à Colômbia. Washington tentou negociar com Bogotá, mas o Congresso colombiano rejeitou o acordo. Em novembro de 1903, separatistas panamenhos declararam a independência. Os Estados Unidos apoiaram o movimento e enviaram navios de guerra para a região, o que na prática impediu uma resposta militar colombiana. A nova República do Panamá foi rapidamente reconhecida e semanas depois foi assinado o Tratado Eibuná-Varija, concedendo aos americanos amplos direitos sobre a faixa de terra onde o canal seria construído. Começava então um empreendimento monumental. Além do desafio de remover milhões de toneladas de terra e construir um complexo sistema de eclusas, os americanos precisavam enfrentar o mesmo inimigo que havia derrotado os franceses: as doenças. Sob a liderança do médico William Gorgas, uma campanha sistemática de combate aos mosquitos transformou as condições sanitárias da região. Engenharia e medicina trabalharam juntas para tornar possível aquilo que poucos anos antes havia terminado em tragédia. Depois de cerca de uma década de trabalho americano, o Canal do Panamá estava pronto. Sua abertura em 15 de agosto de 1914 mudou a geografia econômica do planeta sem alterar um único mapa. Dois oceanos que durante séculos exigiam longas viagens agora estavam separados por poucas horas de navegação. O impacto estratégico foi profundo. O canal consolidou a ascensão dos Estados Unidos como potência naval e comercial e se tornou uma das infraestruturas mais importantes do mundo. Durante grande parte do século XX, os americanos controlaram a zona do canal. Em 1977, Jimmy Carter e Omar Torrijos,
assinaram os tratados que estabeleceram a transferência gradual do controle. Em 31 de dezembro de 1999, o Panamá assumiu integralmente a administração. Mais de um século depois, porém, a importância estratégica da região voltou ao centro de uma disputa entre as duas maiores potências do nosso tempo, Estados Unidos e China. Durante décadas, a Panama Ports Company, subsidiária do grupo C.K. Hudson de Hong Kong, operou os terminais de Balboa e Cristóbal, nas duas extremidades do canal, nas extremidades do Pacífico e do Atlântico. Os portos não significavam controle sobre a via navegável, mas sua localização tem óbvia importância estratégica. A crescente presença econômica chinesa em infraestruturas críticas ao redor do mundo, portos, cabos submarinos, rotas logísticas, deixou de ser apenas uma questão comercial e passou a representar um desafio direto à segurança do Ocidente. O tema, claro, passou a preocupar cada vez mais Washington e a disputa ganhou uma reviravolta extraordinária neste ano. Em 29 de janeiro de 2026, a Suprema Corte do Panamá declarou inconstitucional a lei que sustentava essa concessão, incluindo a extensão de 2021. A decisão abriu caminho para que o Estado panamenho reassumisse o controle das duas instalações. Mais de 110 anos depois da abertura do Canal do Panamá, a disputa em torno daquela estreita faixa de território continua a ensinar a mesma lição que Theodore Roosevelt compreendeu no início do século XX. Rotas comerciais não transportam apenas mercadorias. Portos não representam apenas negócios. Infraestruturas críticas também significam influência, segurança e poder. Em 1914, os Estados Unidos entenderam que uma passagem de pouco mais de 80 quilômetros poderia alterar o equilíbrio entre dois oceanos. Em 2026, diante da expansão sistemática da influência chinesa sobre portos e cadeias logísticas no planeta, o Canal do Panamá volta a lembrar que geografia e poder continuam caminhando juntos e que negligenciar essa realidade tem preço. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Mais de um século depois, o Canal do Panamá continua no centro de uma disputa estratégica entre grandes potências. Flávio, há quanto tempo este programa fala sobre rotas? Na Groenlândia, no Canal do Panamá, no Estreito de Hormuz, enfim. Rotas que praticamente todas estão sendo disputadas com a China. Ou seja, acabei de falar aqui da ferrovia no Brasil, que vai chegar até o Pacífico. No Panamá é a mesma coisa, só que o Panamá é um estreito. Ou seja, o Panamá ele existe por conta do canal. Inventaram este país, Panamá, por conta do canal. Começou com os franceses, depois você teve uma participação ali muito grande do Roosevelt, né, até agosto de 1914. Olha, ele começou justamente, ele foi inaugurado junto com a Primeira Guerra Mundial. Olha que grande ironia da vida. Só que qual que é o grande problema? Você tem hoje ali, além dessas empresas chinesas, elas estão tentando fazer uma espécie assim de inspeção, ou seja, elas fazem um controle indireto, tá, do canal. Se você for ver assim na grande mídia, aqui eu tenho que falar na grande mídia em inglês, que vai tratar sobre o assunto, eles vão falar assim, é uma acusação exagerada do Trump dizer, né, que a China está tomando controle sobre o Canal do Panamá. Não tem exagero nenhum nisso, porque não é que a China chegou militarmente, chegou lá com porta-aviões, com armas e dominou o canal. Não, ele faz mais ou menos a mesma coisa que o Bernardo e eu estávamos falando
aqui anteriormente, ou seja, eles chegam lá, começam a controlar tudo, investem demais, né? Investe, e depois começa a controlar. Alfândega, tudo que passa de um lado para o outro. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos recentemente, de novo, quando envolve China, parece que democratas e republicanos se entendem um pouquinho melhor, começaram a falar assim, não, peraí, vamos tentar dar uma força ali pro Panamá. A China, ela fez uma política curiosamente parecida com o Trump. Então, assim, a parte que a China controla do próprio canal, ela conseguiu que embarcações panamenhas pagassem muito mais para conseguir sair dali. Então, assim, tá uma briga, vamos dizer, que ela é financeira, que ela é de controle, mas que ela pode escalar para um nível militar rapidinho, principalmente por conta de um fator muito simples. No caso de guerra, adivinha qual que vai ser o pontinho do mundo que vai ser assim extremamente tenso, simplesmente por ser fácil de ligar um oceano ao outro. Você já sabe qual que é o tamanho do problema que você tem aí nas mãos. Bernardo, acho que a gente podia mandar o nosso programa pro Lula, né, que disse que os americanos querem tomar o canal do Panamá. Isso porque o nosso amigo Xi Jinping já deve ter ligado para o Lula e falou: Lula, eu preciso de uma advocacia diplomática sua no canal do Panamá. Eu acho que o Xi Jinping não é tão louco assim, né? Mas deve ter exigido do Lula alguma coisa, né, nesse sentido, porque, na verdade, quem estava tomando de assalto era a China, por meio que o Flávio acabou de explicar. Então, assim, o problema não é esse. O problema é se a China controla o canal do Panamá com possibilidades reais de controle efetivo e não apenas pressão financeira, você perde justamente uma das grandes armas que os Estados Unidos têm, que é aquilo que a gente já fala desde o início da discussão da doutrina Monroe em outubro do ano passado, né, Ana, que a gente falou a primeira vez, até hoje. Ou seja, eles controlam o Pacífico, eles controlam o Atlântico, eles controlam o Golfo do México, o Golfo das Américas, né? Eles também agora querem, né, aumentar o seu acesso ao Ártico, ali com a questão da Groenlândia, ou parceria com a Islândia, que a gente também já tratou disso em programas passados. Então, eles conseguem ter uma influência em todos os mares, e depois no Oriente Médio, Oceano Índico e outros, por meio das suas bases, principalmente ali no Golfo Pérsico, né? Então, os Estados Unidos não podem prescindir, e também as Américas não podem, a América Central não pode prescindir desse lugar. Ou seja, se você não passar pelo Canal do Panamá, você tem que descer até a Terra do Fogo, lá na Argentina, num dos lugares mais difíceis do mundo para passar. É um dos lugares mais violentos. Você tem ali os mares, as correntes que correm da Antártica, que encontram com as Atlânticas, ele causa um rebuliço, vamos dizer assim, em termos de clima, em velocidade de água, onda, correntes. É muito comum se perder em lugares. É um dos lugares mais temidos. Normalmente não se passa por lá, né? Então, o Canal do Panamá foi uma grande solução para aquele cemitério de navios que é aquela região. Então, você consegue passar justamente num lugar que é mais ou menos o meio das Américas, questões militares, comerciais, etc. Então, o Canal do Panamá tem que ficar na mão dos americanos, no sentido das 3 Américas, né? E, bom, a única força nas Américas que é capaz de garantir a segurança dele e que tem o domínio comercial e tecnológico é os Estados Unidos. Então, por que não ser um protetorado americano nas mãos do Panamá? É isso que o Lula não quer, né? Porque vai impedir o plano da China, de que nós mencionávamos antes, de criar uma rota no mundo. De fechar exatamente esse círculo, né? Ivan, você acha que os americanos, outras administrações, já entendiam isso e, bom, vamos tratar de outra coisa, e precisou Donald Trump para colocar o pé na porta, vamos dizer assim, né? Escancarar tudo e deixar bem claro, não apenas para a China, mas para o mundo, que a doutrina Monroe seria um dos pilares, a espinha dorsal praticamente da administração dele em relação ao hemisfério ocidental. Ana, não só sabiam, mas eu estou acompanhando diariamente aqui, nós temos uma comissão que investiga as ações da China dentro dos Estados Unidos, que, para as pessoas entenderem, é uma comissão semelhante à que investiga o Dr. Anthony Fauci, mas que investiga as operações da China nos Estados Unidos. E começam a surgir aí indícios, né? Isso ainda não é uma notícia, mas eles estão investigando, de que o governo chinês teria cooptado políticos americanos. Por exemplo,
fecharem o olho para uma questão ou outra ali, e quem sabe o canal do Panamá também seria incluído nessa questão. Ana, não é exagero quando o governo americano fala na possibilidade de fechar, que os chineses pudessem fechar ali o canal do Panamá. Os senhores da nossa audiência têm noção do que aconteceria com o comércio mundial se esse canal ficasse fechado apenas 3 ou 4 dias? Eu não estou falando semanas, não estou falando meses, estou falando de dias. Isso já causaria um estrago e um impacto na rede de abastecimento mundial. É a ligação, como o Bernardo disse, entre o Atlântico e o Pacífico. E Ana, eu sei que você gosta de história, nossa audiência também, assim como o Flávio e o Bernardo. Essa situação toda é culpa aqui dos britânicos. Eles não deveriam ter devolvido Hong Kong para a China. Hoje, a China utiliza o nome Hong Kong no mundo todo. Não, é uma empresa de Hong Kong. Ali em Hong Kong ainda tem alguma democracia, não é a China do Partido Comunista, então vamos permitir que uma empresa com esse nome bonito de Hong Kong, aqui que está associado, né, à riqueza, ao capitalismo, possa investir. E aí a gente chega nessa situação. Para quem não sabe, em 1996, a Inglaterra devolveu Hong Kong para a China em um acordo que havia sido feito em 1896, mas com uma China que era diferente da China de 1996. A gente faz meia-culpa aqui, Ana. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.